Sou a babaca por me recusar a cuidar dos meus sobrinhos de novo de graça, mesmo que minha irmã use chantagem para isso? Tenho 29 anos, sou mulher, e não quero filhos por escolha. Minha irmã Carlene tem 27, 2 meninos de 3 anos e meio e 2 anos. Moramos perto uma da outra e estou na vida deles desde o começo. Nós somos a única família uma da outra, viemos de uma família quebrada e disfuncional. Eu amo os meninos, mas eles dão muito trabalho, especialmente além da minha carreira em serviço social e das minhas razões pessoais para não querer filhos. Eu cuido deles, ajudo, faço babysitting provavelmente entre 10 e 20 horas por semana atualmente, e está ficando exaustivo. A quantidade de vezes que fui necessária aumentou aos poucos e nos últimos 7 meses mais ou menos tem sido assim. No começo era Carlene procurando emprego de meio período, indo a cursos obrigatórios para conseguir seguro-desemprego, noites ocasionais de cinema com amigos etc. O que eu aceitava numa boa. Agora passo a maior parte do meu tempo livre na casa deles. Ultimamente o motivo tem sido que a mãe da melhor amiga dela está morrendo e Carlene precisa estar lá. Ela é mãe solo e eu entendo que é difícil, mas recentemente tenho sentido que ela está se aproveitando de mim e quase não vejo meu noivo, já que ambos trabalhamos em turnos que mudam o tempo todo. Às vezes quando ela me pede para cuidar deles e eu já tenho outros planos, Carlene me manda uma mensagem de voz dos meninos chorando, dizendo que sentem minha falta, tentando me manipular pela culpa, dizendo que é uma pena eu me importar mais comigo mesma do que com eles. Fala que pediria a outra pessoa se tivesse a quem pedir. Diz coisas realmente cruéis sobre eu ser egoísta por querer aproveitar uma noite de encontro quando ela precisa escolher entre os filhos e a mãe da melhor amiga que está morrendo. Eu até suportaria se fosse só isso, mas agora isso também afeta a próxima vez que nos encontramos. Quando chego lá, a casa está uma bagunça, não tem nada para comer e eles, por acaso, precisam tomar banho, ou Carlene comenta casualmente que eu preciso preparar uma mochila de academia ou algo parecido para o dia seguinte. Essas coisas estranhas e extras que obviamente são vingança. Da primeira vez que isso aconteceu, eu achei que ela ficaria grata por eu ter ajudado no que podia e que não seria um problema se eu não tivesse tempo para fazer tudo. Rapidamente provei estar errada. Antes de chegar em casa ela perguntava casualmente se eu tinha feito as coisas extras e quando eu não tinha feito, ou não tudo pelo menos, ela de repente precisava ficar um pouco mais fora. Isso aconteceu algumas vezes e tenho vergonha de admitir que levei tempo demais para entender o que estava acontecendo. Eu só ficava feliz que ela estivesse me atualizando sobre o horário estimado de chegada, já que normalmente ela nunca fazia isso. Outra coisa que ela faz como vingança, pelo menos é como eu sinto, pode ser interpretação do meu cansaço, é não preparar comida para os meninos nem deixar dinheiro. Quando eu vou ao mercado, ela promete me pagar depois, mas, adivinha, tenta me manipular pela culpa para eu dizer que não precisa pagar. Ela também não cumpre a palavra sobre algumas coisas que prometeu, dizendo que não quer fazer coisas por mim se eu não a ajudar com os meninos. As desculpas e o voltar atrás começam imediatamente se eu não faço exatamente o que ela quer. O exemplo mais recente, pedi para pegar um vestido emprestado para um casamento porque não queria comprar um, e sempre trocamos roupas uma com a outra, e ela concordou. 4 dias antes do casamento, eu não conseguia aparecer tão rápido quanto ela queria de última hora e então ela disse para eu esquecer, que tinha se esquecido de que precisaria do vestido. Eu tive que comprar um na correria. No mês passado, ela prometeu me buscar depois de eu deixar meu carro para manutenção e não apareceu, fiquei presa. Demorou 2 horas e meia para atender o telefone e ir até lá. Ela ainda teve a audácia de suspirar e reclamar de como era inconveniente ter que me dar carona. Desculpem o texto tão longo, mas está sendo um choque escrever tudo isso e perceber o que eu tenho aguentado. Sou uma completa capacho. Então ontem eu disse a ela que não poderia ir hoje quando ela ligou desesperada, precisando que eu ficasse com os meninos à noite. E quando ela começou sua ladainha de que eu era egoísta eu meio que explode. Eu disse para ela calar a boca e ouvir. Se ela achava que eu era uma pessoa tão horrível e egoísta, ela tinha 2 opções. Ou parava de depender tanto de mim e deixava de expor os filhos ao meu egoísmo. Ou eu realmente começaria a ser egoísta e nunca mais cuidaria deles de graça, nunca faria nada extra sem ser compensada. Ela desligou sem dizer nada. Depois que parei de tremer, odeio confrontos, como vocês podem imaginar, comecei a entrar em pânico porque sinto que acabei de perder minha última família restante. Meu noivo disse que isso já devia ter acontecido há muito tempo e que eu deveria ter me imposto a eras, mas ele é tendencioso porque me ama. Eu realmente não tenho tempo para amigos de verdade fora colegas de trabalho, então não sei para quem mais perguntar se cometi o maior erro da minha vida. E se eu nunca mais vir meus sobrinhos? E se eu tivesse aguentado só mais um pouco e ela tivesse aliviado? Sou a babaca por dar a ela essas 2 opções? Edit, meus 2 exemplos podem parecer que eu peço ou preciso muito dela, mas não é o caso. As promessas que ela quebra podem ser coisas tão simples quanto ter comida pronta para os meninos quando estou com eles. O vestido e me deixar sem carona são apenas eventos específicos mais fáceis de explicar, mas percebi rapidamente que não são representativos. Comentários relevantes. Sua irmã é extremamente irresponsável e egoísta até o núcleo. Ela está recebendo pensão alimentícia do pai das crianças? Se sim, ela deveria organizar o orçamento para creche e babá. Se não, deveria entrar com ação judicial. Ter filhos é uma responsabilidade em tempo integral e ela precisa aceitar esse fato.
Na verdade, eu não sei muito sobre as finanças dela, acho que a gente nem conversa direito. Eu não gosto muito dela como pessoa. Meus sobrinhos são a única coisa que me faz voltar, além da estranha obrigação que sinto pela pequena família que ainda me resta. Você sabe que nunca mais ver seus sobrinhos não vai acontecer. Sua irmã egoísta tem se aproveitado de você por tempo demais, e para ela, você se impor é apenas um contratempo temporário em suas manipulações. A única forma de o comportamento dela mudar é quando o seu mudar. Você precisa estabelecer limites claros e segui-los com expectativas firmes de como espera que ela o trate. Por exemplo, chantagem emocional, xingamentos, acusações, etc. precisam acabar. Se ela tentar alguma dessas táticas manipulativas, haverá consequências claras. E você precisa cumprir. Se você disser que não pode cuidar das crianças e ela começar com a chantagem, você fala algo como, sem babitching por um mês por causa do comportamento dela. Alterar o seu comportamento é a única maneira de mudar o dela. Ah, e todas essas vezes que ela precisa confortar a amiga com a mãe morrendo, você percebe que isso é só besteira, né? Ela só quer tempo livre dos filhos e está tentando usar sua empatia. Sua irmã é uma tremenda idiota de primeira classe. Obrigada. Me sinto tão estúpida, só pensei que essa história da mãe da amiga podia ser mentira na semana passada. Perguntei para C como ela estava e ela demorou um segundo a mais do que deveria para se lembrar do que eu estava falando. Atualização 1, 15 de fevereiro de 2025. 3 dias depois. Muita coisa aconteceu. Vou tentar escrever de forma concisa. Durante as primeiras 24 horas depois de eu ter dado o ultimato, decidi não atender as ligações nem responder mensagens dela para deixá-la esfriar a cabeça. Ela ligou 77 vezes, mandou mais de 100 mensagens de texto e áudios. Na maioria, só me chamando de pessoa horrível que abandona a família. Esbocei algumas regras com a ajuda do meu noivo para o futuro, caso ela recobrasse o juízo e aceitasse meus termos. Queria tê-las prontas mesmo achando que ela nunca iria ceder. Minhas condições eram, por exemplo, eu poderia cuidar deles até 3 vezes em 2 semanas, não mais que 4 horas por vez. As refeições precisariam ser fornecidas. Nada de hora do banho ou hora de dormir. Eu não gastaria dinheiro. Recebi mensagens de um número desconhecido. Meu noivo disse que é algum app ou algo assim, dizendo quão horrível eu era como irmã porque agora eles teriam que ver a mãe morrer sozinha sem Carlene lá para confortá-los. Baseada nas suspeitas que já tinha antes e nas semelhanças de linguagem, acho que era minha irmã fingindo ser amiga. Conversei com minha supervisora na sexta-feira à tarde e pedi a opinião dela. Primeiro perguntei se estava tudo bem falar de assuntos pessoais e ela foi ótima quanto a isso. Eu não trabalho com crianças e o CPS, Serviço de Proteção à Criança, nunca fez parte do meu trabalho, então quis confirmar com alguém mais experiente. Fizemos juntas uma denúncia sobre a Carlene. A supervisora disse que é melhor fazer isso, especialmente agora que a situação escalou e ela pode se vingar de mim machucando os meninos de alguma forma, já que está claro que ela não é contra isso. Provavelmente vou dar a ela a próxima semana para esfriar a cabeça antes de retomar contato, e dependendo do que as mensagens, áudios disserem, talvez eu a contate. Se forem tão abusivos quanto agora, provavelmente não vou responder. Isso me deixa incrivelmente triste, mas espero que os meninos também consigam um ambiente mais estável sem mim, já que ela os está usando como peões contra mim. Meu noivo manda um oi e quer que todos saibam que ele está aqui por mim e garantir a todos que eu não sou tão capacho assim, só em relação a Carlene por algum motivo. Estou procurando aconselhamento pelo meu trabalho, porque pagar do próprio bolso é muito caro. Obrigada pelas mensagens e pelos empurrões que eu claramente precisava. Por algum motivo fiquei cega em relação ao comportamento da minha irmã e só estava preocupada se perderia os meninos na minha vida. Provavelmente vou atualizar quando se retomar contato com minha irmã, caso as pessoas queiram saber como vai ser. Edit 2. Hoje é só quarta-feira e já bloqueei ela. Não entendo quando ela dorme, tenho recebido mensagens e ligações a cada 2 a 4 horas desde a semana passada. Estou chorando porque parece que estou afastando meus sobrinhos, mas isso é exaustivo. Meu noivo tem checado as mensagens 2 vezes por dia para garantir que não há nada importante no meio, eu não li nenhuma. A essa altura é só ela me xingando e amaldiçoando, nem frases coerentes. Nada ainda sobre o relatório do CPS. Atualização 2, 22 de fevereiro de 2025, uma semana depois da primeira atualização. Atualização entediante, mas meu noivo desbloqueou a Carlene por algumas horas para ver se ela ainda estava mandando mensagens abusivas, e estava. Nada de novo aí. O CPS ligou e pediu mais informações que forneci. Eles queriam datas específicas e saber se eu tinha provas, e enviei muitas capturas de tela de mensagens da Carlene. Escolhi fazer a denúncia em meu nome porque senti que dava mais credibilidade. E também meio que senti como um castigo para mim mesma por ter demorado tanto para denunciar, já que isso significava que minha irmã agora também poderia saber com certeza que fui eu quem fez a denúncia e eu enfrentaria as consequências disso. Tive uma consulta por Zoom com uma psicóloga pelo meu trabalho, está sendo ótimo até agora e já recebi lição de casa sobre limites. Parece rápido, mas ela disse que são treinados para avançar rápido já que normalmente temos direito a 5 sessões e deve haver progresso nesse tempo. Não tive notícias da Carlene ou dos meninos além das mensagens abusivas.
Tenho vergonha de dizer, mas passei de carro em frente à casa algumas vezes só para ver se estava tudo normal, e parecia estar. Conversei com meu noivo depois que um comentarista sugeriu que talvez fosse preciso tirar as crianças da Carlene e se estávamos dispostos a acolhê-las, fazer algo do tipo se chegasse a isso. Não estamos. Não queremos filhos e sempre soubemos disso desde o início. O dia a dia como família com crianças soa absolutamente horrível. Para ser honesta, não tem nada que nos atraia. Nem queremos animais de estimação. Nos tornaríamos ressentidos e provavelmente nos perderíamos no processo se fossemos por esse caminho. Não sei se ainda vai ter muito o que atualizar depois disso, talvez se o contato for retomado. Mas sinceramente tenho medo de mandar qualquer coisa para ela já que só me insulta. Não acho que ela realmente leria o que eu escrevesse se eu tentasse. Atualização 3, 26 de fevereiro de 2025. Hoje foi meu aniversário, completei 30 viva, e tive apenas um dia comum de trabalho. Quando cheguei em casa, minha irmã estava me esperando. Meu noivo ainda não tinha chegado. Carlene me parabenizou e até parecia normal no começo, mas quando percebi que não conseguia agir como normalmente faria, atenciosa, perguntando como podia ajudar etc., ela ficou irritada. Disse que sempre soube que eu nunca amei os meninos e que eu só estava com inveja por não ter filhos. Que tentei fazê-los me amar mais, então falsificaria relatórios para o CPS e conseguiria a custódia. Eu até ri de tão ridículo que soava. Respondi que eu nem sequer quero filhos e que não aceitaria os dela mesmo que fossem oferecidos. Pode ter sido cruel dizer isso, mas estou simplesmente exausta. De alguma forma ela ficou ainda mais furiosa e disse como os meninos agora se sentiriam horríveis sabendo que eu os havia abandonado, provando que nunca os amei. Eu sabia que não tinha como vencer naquela situação, então só perguntei por que ela estava ali e onde estavam as crianças. Carlene respondeu que o paradeiro deles não era da minha conta, justo, e que estava ali para me dizer que eu nunca mais os veria. Eu já tinha aceitado essa possibilidade, ou até considerado provável, então não reagi muito, o que a deixou ainda mais irritada. Ela tentou me agarrar, mas eu estava a uns 2 metros de distância, então ela não conseguiu me alcançar, e eu apenas corri para dentro do prédio e fechei a porta atrás de mim. Ainda bem que tranca automaticamente. Ela me seguiu, então gritei pela porta que chamaria a polícia se não fosse embora. Ela chutou a porta e saiu sem dizer nada. Eu fui para o nosso apartamento e me sentei no chão. Minhas mãos estavam tremendo tanto que não consegui escrever, mas fiz uma gravação de voz no celular relatando tudo, caso precise contatar a polícia, um advogado ou algo assim. Depois de uns 20 minutos apenas respirando, a fechadura da porta começou a se mexer e eu fiquei apavorada, até perceber que era meu noivo chegando do trabalho. Eu ainda estava no chão, então ele obviamente se assustou. Contei tudo a ele e ele disse que deveríamos fazer um boletim de ocorrência e também atualizar o pessoal do CPS sobre o comportamento irregular da Carlene. Ainda me sinto estranha em denunciá-la porque passamos por coisas muito piores quando éramos crianças e não acho que alguém tenha denunciado nossos pais. Mas meu noivo perguntou se eu faria esse relatório no trabalho se fosse sobre outra família. Eu disse que não é justo, já que não trabalho com crianças justamente por esse motivo, mas acho que eu denunciaria sim. Já está tarde e não consigo dormir, preocupada com a denúncia que teremos que fazer amanhã e pensando no que contar ao CPS. Acho que vou explicar tudo e eles decidem o que é relevante. O CPS nos avisou na segunda-feira, acho, que minha irmã está sob investigação e nos deram o contato da assistente do caso. Então pelo menos esse relatório será fácil de fazer. Atualização 4, 27 de março de 2025, um mês depois. Desculpem a demora, mas tenho tentado me manter ocupada, pegando turnos extras no trabalho porque sinto falta dos meninos. Não tive notícias deles desde que minha irmã chutou nossa porta. O CPS entrou em contato algumas vezes, mas como avisamos que não estaríamos dispostos a ficar com os meninos a menos que fosse absolutamente necessário. Nem mesmo como um lar temporário, eles pararam de nos informar tantos detalhes sobre a situação. Parece que não sabemos muito mais agora, mas entendo, afinal, somos estranhos nesse processo. A audiência no Tribunal de Família está marcada para o mês que vem e estamos debatendo se devemos perguntar se podemos ir, mas sinceramente acho que não permitiriam, já que não temos mais nada a ver com a solução. Não sei se poderíamos ter participado mesmo que tivéssemos concordado em acolhê-los, já que geralmente os tribunais de família aqui são bem fechados. Quanto aos meninos, aceitei que provavelmente nunca mais vou vê-los. Gostaria que se eu conseguir acompanhar de alguma forma, possa me reaproximar quando eles tiverem uns 10 anos a mais e já tenham seus próprios celulares etc. Está longe, mas preciso ter algo para esperar. O CPS ainda está investigando ativamente e até pararem de nos contar, parecia bastante certo que pelo menos um acolhimento temporário seria necessário. Minha irmã deixou de comparecer a reuniões obrigatórias, não estava disponível quando tentaram falar com ela e pelo menos uma vez. Carlene chegou em casa sem as crianças justamente quando o CPS apareceu, e perceberam que elas tinham ficado sozinhas em casa o tempo em que ela esteve fora. Eles me contataram perguntando se eu sabia onde minha irmã estava e por quanto tempo, mas eu já tinha parado de falar com ela naquela época. Carlene disse que só tinha deixado algo em uma rua próxima, então ficou fora menos de 3 minutos. Não sei se acredito nisso, e o CPS também não acreditou. A razão pela qual não podemos ficar com os meninos é principalmente nossa saúde.
Tenho uma doença crônica e meu noivo usa cadeira de rodas. Vivemos em um apartamento de um quarto, e ter as camas e coisas deles tornaria o espaço inacessível para a cadeira, e isso simplesmente não dá. Além disso, simplesmente não queremos filhos. Não acho que eu seria uma boa mãe e não posso esperar que meu noivo seja pai, já que ele nunca quis isso. Espero que os meninos ainda sejam pequenos o suficiente para que seja fácil encontrar um lar para eles, seja temporário ou definitivo. Parte meu coração, mas ao mesmo tempo simplesmente não consigo assumir isso. Obrigada pelos votos de felicidade e podem me perguntar qualquer coisa.